Comunidade Acadêmica da Unicristo, estamos iniciando hoje uma série de podcasts que nós intitulamos Podcast Chão de Fábrica, que visa trazer profissionais, executivos, referências de engenharia de produção do nosso estado, para estarmos aqui conversando, explorando essas experiências, conquistas, toda essa trajetória profissional e enriquecendo também, por consequência, o nosso aprendizado de engenharia de produção, principalmente com foco no nosso aluno. Então, nós estamos abrindo aqui a série de podcasts Chão de Fábrica com a Nathalie Câmara, Boa noite. engenheira de produção, diretora de operações da Eletra Energy, que vem aqui nos abrilhantar com o primeiro encontro e trazer grandes contribuições para nós. Nathalie, muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Boa noite Vicente. Assim, a gente conversou um pouco antes, né? Extremamente gratificante para mim também estar aqui hoje, poder compartilhar não só a trajetória, como as experiências, o quanto que a base, né, que o curso, o quanto tudo isso trouxe para contribuir para esse processo de crescimento. Muito bem. A Nathalie é cearense, né? Engenheira de produção, como nós falamos, pós-graduada em gestão de negócios. Isso. Tem uma carreira muito consistente. Eu não vou entregar um pouco o período de experiência para não ser delicado, né, Nathalie? Spoiler. Mas você tem uma experiência muito consistente de grandes empresas nacionais como Vicunha, né? Empresas multinacionais como a Schneider, até chegar hoje a diretora de operações da Energy. Então, assim, você, como a gente sempre tem falado para os nossos alunos, que a carreira, né, de um gestor de operações, de um engenheiro de produção, precisa ser fundamentada desde o início, né, com boas experiências de estágio e subindo gradualmente, né, os cargos, supervisão, coordenação, para que você, ao se deparar com cargos mais estratégicos, tenha toda uma bagagem profissional para isso, né? Então, assim, a tua trajetória é um exemplo, né, que a gente sempre tem trabalhado na sala de aula, que a gente tem que ter paciência, né, para que a gente vá acumulando os conhecimentos até um som profissional que a gente sonha, que a gente tenha projetado como uma visão futura. Sim. E nessa trajetória, Nathalie, a primeira pergunta que eu te faço é assim: quais foram os principais desafios, né, que você teve? O que é que você acha que contribuiu para você tão rapidamente atingir um nível de diretora de operações de uma multinacional chinesa, né? Porque a Eletra é uma multinacional chinesa que fabrica aqui no estado do Ceará, né? Tem uma planta de medidores de energia, né? Então eu queria explorar um pouco a tua trajetória, se puder fazer um resumo dela, mas sempre pontuando o que é que você achou que é importante, quais foram os principais desafios e como você os venceu. Legal. Um ponto que o Vicente falou que eu acho bem importante a gente salientar é que todo o processo que a gente quer, para onde a gente quer ir, é um processo de construção. E assim, profissionalmente não é diferente. Eu comecei lá atrás, né, no final do ensino médio, eu tive que decidir o que eu vou fazer. E eu sempre fui muito envolvida em projeto da escola, né? A gente tinha projeto inovador. Eu acho engraçado que eu vi esses dias num programa de sustentabilidade falando do uso da moringa para purificação de água. Cara, isso foi meu projeto no ensino médio, numa escola estadual. E é muito massa a gente ver isso. Mas durante os 3 anos eu estive muito envolvida, então o meu foco não era vestibular. No último ano eu disse, não vou prestar vestibular agora não, para federal estadual, porque naquele momento eu precisava estudar mais, me dedicar mais. E minha mãe disse, meu filho, não quer fazer só para testar? Eu escolhi por concorrência Ciências Sociais, acredite. Olha só. Eu não sou a pessoa de humanas, não dessa humanas específica, mas eu escolhi Ciências Sociais. Passei na primeira e segunda fase da UES. Em paralelo a isso, tinha um curso que o Senai ofertava e dava uma bolsa mensal de R$200 na época
no Rio de Janeiro, no braço do Senai, que é o Senai CETICT, que é o Centro Referência Têxtil. Tem 2 no Brasil. O CETICT é um e outro em São Paulo. E eu passei na seleção. Eu disse, não, eu vou pro Rio de Janeiro. Conheci alguém lá? Não. Ia morar onde? No alojamento da faculdade. Pra fazer um curso técnico. E isso, pra mim, foi o começo de tudo. Mas aí você já tinha, então, decidido deixar as redes sociais, pelo menos... Nem fiz inscrição, nada. Passou, meu pai super feliz. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai perguntou, mas minha filha, assim, sociólogo faz o quê? Eu disse, não sei muito não, pai. Mas tinha dado certo por concorrência. Mas foi uma experiência natural da idade, daquele momento. E de indecisão. Inclusive, a minha primeira opção não foi engenharia de produção. Eu fiz 3 semestres de administração antes de chegar em engenharia de produção. Fui pro Rio, fiquei 1 ano, amei o curso, acho que agregou super valor. É uma área que eu vejo muita beleza, é a indústria têxtil. Você chegar da matéria-prima e chegar ao produto final, isso é muito enriquecedor para quem tá lá, para quem compra o produto não imagina. É um short, vocês não têm noção do que é o processo para chegar nesse short. E o quanto de técnica envolvida nisso. É porque o Brasil ele é destaque em moda, né? Se vestir bem, né? Se sentir referência em muita coisa, né? E isso é muito bacana. E daí eu entrei como estagiária, já passei na seleção ainda no Rio, no final de 2006. Vão aparecer as idades aí. Eu entrei, fui selecionada ainda lá, vim e comecei a trabalhar na Vicunha. Depois de 1 ano e um pouquinho como estagiária, eu fui contratada como analista de produção. Vicunha Têxtil aqui no Ceará. No Ceará, na unidade 1, que ficava localizada ali na Manuel Stenbruch. Ainda fica, que é a maior do grupo. É a maior, inclusive essa unidade já foi uma das maiores fabricantes em metragem, né, de tecidos do Brasil. De tecidos, exatamente. E o que é interessante esse primeiro ponto, porque eu sei que tem muitos engenheiros de produção como estagiários. Eu era estagiária, mas eu nunca me limitei àquilo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho um perfil que eu falo, hoje a gente já sabe a palavra bonitinho, eu tenho um perfil expansivo. Mas na época eu diria que eu tinha um perfil metido mesmo, assim. Não era necessariamente a minha responsabilidade. Vicente, que conhece o mercado, e alguns de vocês que talvez já tenham tido a oportunidade de visitar, latão de passadeira, né, que são lá as fitas de algodão. Eu lembro que a gente tinha acabado de comprar umas máquinas dos Estados Unidos e estava recebendo descarregamento. E comprou também os acessórios, tipo os latões. E o processo de descarregar os latões estava super lento. Eu disse, eu vou lá ajudar. E ia pra dentro do caminhão e tirava latão lá de dentro e tal. Só que enquanto eu estava fazendo isso, eu fiz um processo para o processo de descarregamento ficar mais rápido. Ou seja, a preocupação com produtividade sempre te acompanhou, né? Sempre teve na minha cabeça. Até meu marido, bichinho, sofre com isso até hoje. É complicado. A gente sempre procura dar fluxo, né? É o nosso hábito de gerir. Fila de restaurante, você já fica falando, se aquele dali estivesse fazendo de um jeito diferente, você já faz as contas. Quando a gente é mais novo, né, ele fica contando quantos segundos de diferença não ia dar. Esse tem um perfil curioso assim? Sempre foi. Sempre. Só coisas positivas ou também teve algumas dificuldades para esse perfil de construção, de ideia, de inovação, né? Teve, sim. E eu, inclusive, não acho que eu sou uma pessoa muito inovadora. Eu sou curiosa. Eu até brinco com o meu time. Dificilmente eu venho com a invenção da roda. Normalmente, o que eu tô falando hoje é de alguma coisa que eu vi em algum lugar que eu associo com outra coisa e monto um negócio. Que não deixa de ser inovação. Detalhe importante. A gente sempre acha que inovação é algo disruptivo, ovo de né? Colombo. Isso é a expressão de gente mais antiga, tá, meu povo? Dê um Google que você entende. A gente sempre acha que é extremamente... Tem que ser tudo novo, do zero e tal. Não é. Às vezes são coisas que já existem e a gente consegue agregar.
Perfeito. Mas nós estávamos na Vicunha. Na Vicunha. E você nesse desafio de estagiária, né? E daí além disso eu comecei a fazer links, né? A gente tinha problema de qualidade. Problema de qualidade no fio já era. Quando você identifica, já está num processo muito na frente. E eu lembro que na época o meu gestor, Mauro César, um dos gurus, assim, tecnicamente falando, o cara pra mim, ele falou, ele sempre reclamava de problema de qualidade e tal. E detalhe, ele não me pediu pra fazer. Eu falei, chefe Mauro, chamava ele de chefe Mauro. Chefe Mauro, eu acho que eu vou dar um pulo lá na ordideira, que é outra área. Eu vou ver o que tem de defeito lá hoje. E por causa desse primeiro momento, eu comecei a fazer essas visitas todo dia, conversar com o pessoal, entender o que aparecia de defeito. Aí eu pensei, vou montar uma tabelinha. Naquela época já era muita coisa. Montar uma tabelinha aqui para vocês anotarem os defeitos, para me ver se a gente consegue identificar onde que está acontecendo lá. A lista de verificação, né? Vulga lista de verificação. E detalhe, isso eu estava no segundo semestre de administração. Você já estava fazendo administração. Quando eu voltei do Rio, vamos entrar na faculdade, vou fazer o quê? Me dizer o que tiver de mais genérico na área de exatas, é isso que eu vou fazer. Porque pra mim ainda era novo, né? E esse universo, inclusive de engenharia de produção, não era tão, vamos dizer assim, disseminado. Então pra mim, vamos fazer administração, acho que vou gostar. Fiz um semestre, gostei, tinha um pouquinho de cálculo, amava, que eu não precisava estudar, porque pra mim acabava sendo fácil. Sim. Então assim, eu não precisava prova. O que eu assistia na aula já tava ótimo. No segundo semestre, também. No terceiro, eu já comecei a achar monótono. Não é isso daqui, mas daí na Vicunha. No primeiro ano, eu ainda estava como estagiária quando eu fui contratada como analista, porque eu tinha montado esse esquema de uma lista de verificação que conseguia montar um Pareto, que conseguia identificar dentro do processo produtivo onde estavam os problemas de qualidade. E ainda era focado em custo, eu grudava no menino do custo. Assim, o meu Excel melhorou absurdamente na Vicunha. Eu grudava no menino do custo. Então, são essas habilidades que você tem que ter, né? Porque não adianta só o conhecimento, você tem que ter essas ferramentas, habilidades para você... E a faculdade, ela é a base, você não vai sair da faculdade com Excel avançado, você não vai sair da faculdade sabendo todas as ferramentas de qualidade. A faculdade, ela te mostra o caminho. Como que você usa esse caminho é uma escolha sua. E é um composto de ferramentas, né, de características. E depende daquele contexto também, né? Que você está presente, a necessidade que se apresenta também. Exatamente. E conseguir expandir, né? Estou expandindo. Um ponto que a gente vai até falar quando entrar aí nas engenharias, né? E daí eu fui contratada como analista de produção. Um tempinho depois o rapaz que era o analista de produção da época saiu e meu chefe não pensou duas vezes, né? Vou trazer ela e tal. Isso provoca uma felicidade muito grande, né? Você tá estagiário e tal. E pra mim, naquela época, eu lembro como se fosse hoje, né? Hoje a gente só vai falar de salário lá de trás, hoje não. Eu acho que como estagiário era tipo 400 e alguma coisa, e eu fui pra 1.300 e tanto. Uau. Meu salário dobrou, que coisa maravilhosa! E tudo isso, e um detalhe, né? Mas aí é de perfil e que as pessoas não têm que ser. Até hoje eu tenho isso. Eu nunca pedi aumento salarial. Encanto nenhum. Não tô dizendo que isso é certo, tá, pessoal? Isso tá muito de perfil de cada um. Mas eu acredito muito no primeiro você dá, depois vem. É fato. Você deu, você analisou se você entregou o que estava sendo necessário. E não veio, aí você tem que repensar onde você tá, pra onde você quer ir, o que você tem de prospecção dentro desse meio, né? Fiquei como analista, mais ou menos um ano e um pouquinho. E a Vicunha é uma empresa, assim,
como a grande maioria dentro da indústria ainda é uma realidade, né? Que a grande maioria é homem, é uma empresa que foi... masculino, é um ambiente bastante masculino, assim, a área tinha, entre corpo de gestão, suporte, umas 60 pessoas, só tinha eu de mulher, na época. E na época meu olho não era tão voltado para isso, né? Mas a hora do baque foi quando surgiu uma vaga de supervisora. E uma área extremamente masculina, né? Que envolve força, que envolve inclusive a história da imagem, né? Ah, porque isso daqui a gente entende que o homem controla melhor. E meu chefe, que era bem dessa época, olhou pra mim e disse assim: "Ei, Lulu", ele me chamava de Lulu porque ele dizia que era o clube das Luluzinhas, né? Aí ele falava: "Ei, Lulu, eu acho que dá pra ti. Tu não topa não?" Eu disse: "Na hora." Eu vou. E eu não sabia muito o que me esperar quanto à gestão, eu não tinha tanto. Eu tinha muito a pegada da liderança informal, né? Ah, se tem uma atividade, era fácil pra mim direcionar e tal. Mas eu vejo, né, Nathalie, que assim, você ser promovida, promovida no seu caso, dentro de uma mesma empresa, independente se você é homem ou mulher, já é um desafio, né? Claro! Você tem que adquirir aquele respeito e às vezes comandar, supervisionar ex-colegas, né? Exato. Mas no ambiente masculino, né? Você é Ainda tão nova. mais. E era super nova. E mulher nesse ambiente deve ter sido um desafio realmente bastante grande. Isso daí eu tava falando. Fiquei curioso como é que você, né, tratou esse desafio, como é que você conseguiu aí superar isso? Eu assumi a gestão de uma área que não era tão grande para o tamanho da empresa. A gente estava falando de 120 pessoas. A gente fala 120 é muito, mas para lá não era tão grande na época. Só a minha área, a fiação, né, que era onde ficava alocada, na época tinha 2.000 pessoas, 2.200 pessoas, era muita gente. E eu era supervisora de um turno de uma micro área, né? Só acrescentando, quem não conhece a Vicunha Têxtil Unidade 1, né? Mas é uma planta industrial tão grande que às vezes você se deslocar do começo ao fim do processo, você tem que, às vezes, pegar um veículo para tornar mais produtivo, senão você anda alguns minutos. Né? Alguns minutos. Usei muita bicicleta para atravessar um lado para o outro, não deixava de ser fitness, né? Na época. E aí tinha alguns desafios, tipo o custo da área era um pouco superior devido a problemas de qualidade. Sim. Boa parte dos problemas de qualidade que eu tinha visto lá atrás, enquanto estagiária, né, que a gente fez lá a ficha de verificação, né, eram relacionados à conicareira, que era a área que eu tava. Então, pra mim, já foi um ponto de ataque, né? Opa, eu tô na supervisão, eu já posso ir brincando aqui. Isso foi um trabalho bacana, que a gente teve uma redução nesse número, mas daí também vem a parte dolorosa, né? A gente precisa reduzir custo. E custo em manufatura é o que pesa, porque é manufatura, são pessoas, né? Então, você começar... Eu tive que fazer os meus primeiros desligamentos na época, né? Tem um critério de seleção para desligar. Isso para o profissional jovem sempre é um grande desafio, né? Pro primeiro, né? Depois de um tempo a gente tem isso, vamos dizer, mas assim, a gente estrutura, né? Pensa melhor em como fazer isso. Inclusive tem mais critério, você tem um script a seguir, cada profissional monta o seu, né? Pra no final do dia você deitar a cabeça no travesseiro e aquilo não ter não ser um ponto de martelar na tua cabeça, será que eu fiz, será que eu fiz? E se estabelece regras, né? Vira um deal, então isso é bem importante. E daí a gente teve uma redução bacana, que foi de 30%, eu acho que redução de custo. Bastante comum em indústria têxtil, né? A indústria têxtil tem essa sazonalidade, né? Que fazem essa elasticidade de produção, né? A hora você está com uma necessidade praticamente excedida, né? Precisando expandir, não sabe como, a hora você está com a capacidade ociosa que você tem por uma obrigação de custos, né? Você tem que fazer esses ajustes, é natural dessa indústria. E todas as indústrias, a indústria têxtil tem essa particularidade. Né? Sim, diferente de outras que você tem mais ou menos um forecast bem definido, né? E daí eu já estava um pouco mais de um ano na supervisão.
E dessa vez em específico eu nem procurei, mas apareceu a oportunidade de ir para a Schneider. Você imagina, na época eu tinha 18, fiquei 4 anos e um pouquinho na Vicunha, tinha 22 anos. Eu vi Schneider Electric, indústria francesa. Você fica, legal, né? E daí eu já tinha rolado a migração de administração para engenharia de produção, que é um ponto interessante, né? Quando eu comecei a ver que a administração não dava match, tava começando a ficar mais disseminada a ideia de engenharia de produção, do papel do engenheiro e tal. Eu disse, cara, eu já faço umas coisas dessa daí, eu acho que era interessante ir para um negócio mais deep. Meu pai sempre foi um mega conselheiro pra mim. Ele nunca posicionou, tipo, até hoje ele nunca posicionou, você tem que ter essa profissão. A gente veio de família humilde, andei muito de ônibus, levei muita queda de ônibus em dia de chuva, escorregando na escada, voltando da Fanopa umas 3 vezes. Muitas histórias. Muitas. E eu lembro que eu comecei com ele, eu disse, pai, eu acho que eu vou tentar vestibular para engenharia de produção na Federal, na Unifor também. Aí meu pai disse, tá, se é o que você quer, faça. E eu já tava trabalhando. E eu fazia conta, né? Meu salário é esse, se eu mudar, e se precisar ir para uma particular, eu vou conseguir pagar com esse daqui e tal. Eu já não morava mais com os meus pais, eu morava em Fortaleza. E meus pais moravam na Pacatuba, que era na época mais perto da Vicunha. Então minha rota era Vicunha, no Maracanaú, Praia do Futuro, que eu comecei a administração na Fanol, e eu morei primeiro no Montese. Essa era a minha rota, de ônibus, todo dia. Eu dormia meia-noite e meia. Acordava 3h40 para pegar a rota da Vicunha 4h10 para estar lá às 5 horas da manhã. Todo santo dia. E eu trabalhava 5 por 1. Então, quando apareceu a oportunidade aí da Schneider, um dos pontos era, lá você vai trabalhar na área comercial. Eu disse, opa, vai dar para estudar um pouquinho melhor. Que foi um ponto também. Nesse esclarecimento aqui aos nossos alunos, o regime de trabalho 5 por 1, né? Sim. Você trabalha 5 dias e folga 1 e você, por exemplo, só respeita um domingo no mês, né? Sim, então, sim. você tem sempre trabalhar nessa escala, é um regime de trabalho interessante, assim, né? Porque Até você pra permite experiência 24 horas de Isso. fábrica funcionando. Mas é como você falou aqui agora, né? De você vai criando maturidade, que tem todos esses desafios de disciplina, né? De manter um regime aí de 5 por 1 que não é tão fácil, principalmente quem não tem esse hábito. Então, a Schneider Electric, que você comentou, né, Nathalie, que é uma multinacional francesa do ramo de eletrônicos, né? Enfim, uma potência, tem uma unidade no Ceará, No Eusébio. adquiriu a antiga Microsoft, uma empresa cearense, e tem ainda hoje, né? Nós temos uma unidade no Eusébio. E coincidiu nesse período de transição também, você entrou na engenharia de produção. Isso, eu entrei um pouquinho antes de sair, eu entrei, eu acho que em agosto, na verdade no começo de um ano, e no final do ano eu estava saindo da Vicunha e indo para Schneider. Para que cargo, assim, de... Supervisora de manufatura. Manufatura. Isso. E na Schneider, e daí a Schneider é uma empresa bem pra gente ver essa questão da paciência, né? Você sai de uma Vicunha que sim tiveram oportunidades, né? E de uma forma até rápida. Você vê 1 ano contratada, 1 ano como analista, 1 ano e um pouquinho mais, e no final 4 anos. 4 anos passou em 3 níveis ali. A Schneider, quando eu entrei, a proposta já era, tem uma área que é bem complexa, que era a área de transformadores. Daí eu estava saindo do meu mundo técnico, que era uma coisa que eu gostava, e eu estava sendo contratada por gestão. Não estavam me contratando como supervisora de manufatura porque eu era engenheira eletricista ou eu era técnica, nada disso. E para uma empresa de eletroeletrônico. E daí a gente foi.
a área era um pouco maior, tinha com tudo, dava 180 pessoas, quase 200 pessoas, só na área de transformadores. Nathalie, você fez um comentário que eu queria explorar um pouco, né? Que eu acho que ele é muito importante, né? Independente do tipo de produto, do tipo de processo, né? Você tem uma uniformidade de gestão das operações produtivas, né? Que logicamente você tem que adaptar ao contexto, ao processo, ao produto, mas ele é aplicável de uma forma geral nas indústrias, né? Modelo de gestão, de PDCA, né? de ter padronização, controles, enfim, que tem, isso é importante, que o aluno de engenharia de produção tenha essa percepção, que não necessariamente porque ele estagiou ou porque ele teve o primeiro emprego num tipo de segmento de negócio, um tipo de indústria, que esse conhecimento que ele acumulou de gestão produtiva não pode ser aplicado em outros segmentos, em outros tipos de empresa, né? Porque conceitos de produção é o que a gente vê na faculdade. Isso. E pode mudar. Eu posso ter uma produção massiva, posso ter uma produção seriada, posso ter uma produção por projeto, mas no fim é produção. Você tem que escolher que ferramentas você vai usar dentro de cada uma delas. Então, isso é bem importante. E daí vem a história também da engenharia de produção, né? Quando você entra para engenharia, eu acho que a grande pergunta dos engenheiros, e eu lembro os meninos que estudaram comigo, minha turma começou bem grandona, mas quem foi até o final foi super pequenininha, né, Vicente? E eu lembro que a gente ficava xingando pra caramba, pra quê esse tanto de cálculo? 2 anos de cálculo, pra quê? A gente não vai usar nem isso depois, ninguém aqui quer ser engenheiro calculista. E na minha turma, que é a grande maioria do pessoal, principalmente de universidade privada, todo mundo trabalhava. Todo mundo era profissional de mercado, todo mundo trabalhava o dia inteiro e precisava estar na faculdade à noite. Então tinha muito esse questionamento. Hoje é uma das coisas que eu mais reclamo quando eu vou selecionar, a gente vai chegar nesse ponto. Modelagem matemática, lógica, raciocínio lógico é o que faz diferença para qualquer engenheiro em qualquer área, mas para o engenheiro de produção é o básico. Tô mentindo, Vicente? É verdade. É o básico. Engenheiro de produção é raciocínio lógico, modelagem matemática. Ponto. Se o cara for muito bom nisso daqui, a gente vai lá pro soft skills para ver se tá atendendo, né? Porque não é só, hoje em dia não é só hard skills. Por um tempo, o hard skills, para quem não sabe, o que a gente adquire de conhecimento, né? Conhecimento que eu aprendo na faculdade, com o curso. Saber fazer, né? Fazer, o executar, né? Como que eu executo aquilo, mas para o lado mais técnico é o que você adquiriu aí de hard skills. O mercado olha muito para o que a gente chama de soft skills. É esse conjunto, é esse match. E ainda vamos mais longe. Tem um aí que é o sweet skills, que está mais relacionado à inteligência emocional, a como eu lido com tudo isso. Se eu dissesse se o mercado hoje está mais simples ou está mais complexo, está muito mais complexo. Está muito mais complexo. Aí imagina se a gente não tem o básico do engenheiro de produção funcionando. Então, quer dizer, no seu entender, esses 2, 3 anos aí que a gente investe em física, matemática, é isso que treina o cérebro para esses desafios de fazer relações, modelagens matemáticas, isso. Que é o que o engenheiro de produção vai ser desafiado, né, Nathalie? Exatamente. Capacidade de ver, entender variáveis significativas, modelar para encontrar o Y, né, o efeito principal aí que se deseja. Exatamente. Você não vai usar logaritmo todo dia. Muito dificilmente você vai usar logaritmo para dizer chefe, essa é a solução do problema. Mas você vai precisar fazer umas contas que é instantânea. Isso daqui tá acima do custo. É uma continha no Excel, uma modelagem, porque, entenda, a gente não tá falando que meu monte é equação pronta para todos os problemas. Reduzir o custo da área tal hoje. Não é isso que vai acontecer. Não tem uma equação pronta para isso, é você que tem que modelar.
Porque você que conhece o negócio, Isso. você sabe que variáveis estão ali. E para você conhecer isso, esse lado lógico tem que funcionar bem. E voltando para a Schneider, a principal diferença que a gente, como o Vicente comentou, é uma empresa que está saindo de um ambiente familiar, que por sinal bastante organizado. Seu Valdelírio, um grande homem, né, criou uma empresa lindíssima, com história lindíssima, mas tinha que se adequar a um padrão europeu. Internacional, né? Europeu. A Schneider tem o próprio sistema de produção dela, adaptado para o padrão dela. Bem parecido com o sistema Toyota, mas adaptado para o padrão dela. A Schneider tem várias unidades de negócio, né? A daqui estava inserida na parte eletroeletrônico. Eles tinham a parte de eletricidade para construção civil, predial, tanto residencial e tal, tomada, interruptor e tal. E cada planta tinha que atender um SCOR dentro de uma auditoria. E um dos meus principais papéis era fazer a migração de cultura. Aí a gente está falando de gestão. Vixe, Nathalie, mas migrar cultura para um engenheiro de produção? Sim, migrar cultura para um engenheiro de produção. Porque além de conta, de custo, de melhoria da qualidade, de adequação ao guide que está lá dentro, você tem que saber como que você vai levar as pessoas a acreditarem naquilo, né? Entenderem que aquilo é necessário e fazer as pessoas estarem engajadas nesse processo, né? Então, esse foi o principal papel. Eu fico bem feliz porque foi uma migração muito rápida, assim, para você conseguir enxergar a cultura Schneider dentro da empresa, foi um movimento rápido. Mas daí eu já estava em engenharia de produção, né? Então eu comecei com a área de transformadores, depois absorvi a área de fiação mesmo de fio elétrico, não de têxtil. Não de têxtil. Não era igual, não era do mesmo jeito. Aí você está já no ambiente de manufatura, mas bem mais ainda pesado. um trabalho humano mais significativo na transformação da montagem, né? Na Sim, diferente, porque a Vicunha, por exemplo, hoje, ele reduziu muito o headcount, né, o número de pessoas, porque a planta modernizou inteira. Então, eles usaram automação em todo o processo. Mas indústria têxtil, exceto na parte de confecção, que a China já não tem o mesmo conceito, né? Exceto na parte de confecção, que ainda é muito predominante em manufatura, todo o restante do processo, a atividade principal é de máquina. Quando você vai para a indústria de eletrônico, como a Schneider na época, 100% a atividade predominante eram pessoas, as mãos das pessoas. Daí os indicadores como absenteísmo, turnover, tudo isso começa a chegar mais pesado. Então você tem que entender o que acontece com as pessoas para você conseguir ter um resultado. A gestão da eficiência de ritmo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Exatamente. Que experiência bela. Aí da Schneider... Da Schneider, eu fiquei na Schneider por volta de 3 anos e um pouquinho. Então, assim, a faculdade foi praticamente toda dentro da Schneider, um pedaço dentro da Vicunha. Eu consegui aproveitar algumas cadeiras de administração, né? E daí eu não fui uma engenheira que cursou engenharia de produção em 5 anos, mas cursei em 4, porque eu consegui aproveitar um ano. E olha que eu reprovei disciplinas. Não, por falta mesmo, por trabalhar muito. Opções que você tem que fazer muitas vezes. Tem hora que, até por saúde mental, né? Hoje eu não vou porque eu não dormi, eu não tô bem, eu não vou aproveitar nada. Enfim. Mas o último semestre eu estava cursando 9 disciplinas, mais o TCC. E eu queria formar no prazo, isso era um compromisso meu comigo, né? E eu cheguei um dia pro meu diretor e falei, chefe, eu vou embora. Eu acho que mais ou menos na época do ano, como agora é setembro, porque eu saí em meados de outubro, eu vou embora. Aí ele falou, mas Nathalie, isso daqui é tipo dar um tempo, igual no namoro, ou é um pedido de divórcio? Eu falei, não, chefe, é divórcio mesmo. Eu não tenho condições de continuar, conseguir me formar
Me formar era a minha prioridade. Naquele momento, né? Naquele dentro do teu momento, contexto, né? era a minha prioridade e eu quero ficar pelo menos uns 2 meses em casa. E entendam, eu nunca fui uma pessoa de reservas financeiras. Era um risco mesmo, mas eu ainda era solteiro, só namorava, né? Meu namorado, que hoje é meu marido, na época, falou, você tá doida? Como que tu vai pedir demissão de uma empresa dessas e tal? E se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria de novo. Aquilo foi crucial para eu conseguir formar naquele tempo e conseguir atender, ter esse processo de maturidade. Mas, Nathalie, tu não acha que essa tua decisão também, ela se baseou também numa certeza de que você já, depois dessa trajetória de Vicunha e Schneider, você já era um profissional, você já tinha uma bagagem que te facilitaria também o retorno, assim, não quando quisesse, mas o mercado já tinha um reconhecimento, você já tinha saído um pouco assim da base do funil, né, que a gente fala, que a gente começa dentro de um funil de base grande e nós vamos afunilando para depois chegar nos últimos cargos estratégicos, né? Porque é importante essa pontuação, né? Porque realmente em alguns momentos você tem que fazer decisões. Eu tenho certeza que foi uma decisão difícil, mas você tem que também racionalizar. Acredito que você tenha racionalizado também nesse aspecto, né? Até demais. Ok, já tem uma boa formação, já tem uma boa experiência e, assim, é uma decisão difícil, mas que depois eu posso me recolocar mais facilmente. É diferente de uma pessoa que não teria, assim, uma grande experiência, porque ele se formaria, terminaria o TCC, mas depois teria alguma dificuldade, né, de recolocação, né? Certeza. Possivelmente, né? Possivelmente. Eu lembro que na época, o meu namorado ficou desesperado, que é meu marido hoje, mas meu pai falou, por que você quer sair? Ele deixou isso... Ele fez eu refletir com detalhes, sabe? Eu falei, pai, eu quero sair porque eu não vou conseguir fazer minhas 9 disciplinas agora. Eu vou atrasar mais esse processo de me formar. Eu acredito que se eu me formar, eu posso me dedicar melhor para uma empresa, porque querendo ou não, eu não vou ter a faculdade naquele momento, eu escolho o momento de fazer minha pós. Fato. E ele falou, tá, mas como que você vê o mercado? E foi uma coisa, e olha que assim, é engraçado, é bem importante o Vicente pontuar, porque eu tinha certeza até demais na época. Não, pai, eu acho que uns 3 meses eu me recoloco. Eu falava, não, pai, eu fiz aqui, minha rescisão, não sei o que. Eu acho que uns 3 meses eu me recoloco e assim, eu consigo segurar as pontas aqui, tranquilo. Não foi bem do jeito que eu queria. Geralmente não é, né? Não foi. Não é. Eu lembro que logo que eu tava saindo da Schneider, eu recebi uma proposta pra Del Rio. Que é uma indústria de confecção. Uma das maiores indústrias de confecção de lingerie, muito tradicional, né? Uma das maiores do Brasil. Muito tradicional, exatamente. Uma empresa gigante e tal. Cearense, né? Pontuar isso. Cearense. Pereira, né? Exatamente. Cabeça chata igual nós. Isso. E eu lembro que eles falaram, e eu disse, não, mas agora eu não quero ficar full. Eles falaram, tá, Nathalie, a gente tem uma área aqui com problema, você diz aí seus horários e a gente trata como consultoria. Então eu ia lá, tipo, 2 vezes por semana, via alguns problemas e tal, pontuava, ia corrigindo, mas a ideia era que quando eu formasse, eu ficasse full, né? E foi o que aconteceu. Então, eu em janeiro, eu acho, eu formei em dezembro. Janeiro eu comecei a ir todo dia como uma posição de coordenadora de produção da área de corte. Pra quem não sabe, a área de corte é a hora que você tem os desenhos lá das peças e a área que mais perde produto acabado, né? Tecido acabado. Então, meu principal objetivo era reduzir o absenteísmo da área, acredite, e o outro era a redução. Como eu já tinha uma experiência com contexto, foi relativamente fácil. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade da Embate.
A Embate é algo interessante, bem interessante. A gente estava falando, tipo... Embate é uma empresa... Uma indústria cearense. De metal mecânica. Na Del Rio você foi contratada para que cargo? Coordenadora de produção. Então você já saiu do nível de supervisão para o nível de coordenação. Já vai subindo um pouquinho aí na hierarquia. Né? E é importante a gente voltar um pouquinho na Schneider, por quê? Perfil expansivo, né? Eu cheguei para supervisionar uma área de transformadores. Depois de um tempo eu estava com 2 áreas. Depois de um tempo eu estava com 3 áreas. Depois de um tempo eu estava com a planta inteira. Chegou um momento que eu tinha 550 pessoas abaixo de mim. E de cargos de gestão, a gente está falando de e abaixo de mim tinha o que a gente chamava de assistente técnico, que era como se fosse encarregado de produção. E assim, vocês sabem quantas vezes eu pedi aumento de salário? Nenhuma. E eu não saí de lá pensando nisso. Juro por Deus. Muito pelo contrário, eu saí muito bem paga da Schneider, assim, pro mercado. Mas o meu cargo continuava supervisora de manufatura. Mas a experiência que eu entrei na Schneider não foi a experiência que eu saí. O meu escopo de Lean veio da Schneider. Na época, esse rapaz aqui, esse rapazinho, que é um mestre, eu tava cursando a disciplina dele, e a gente tava na parte de teoria das filas, né? Eu acho que era gestão de PCP, não era? Era técnicas de otimização. Técnicas de otimização, isso mesmo. A gente tava na parte de gestão das filas. Eu gostei tanto, que a gente tinha um problema que eu usei teoria das filas para resolver. E é muito massa esse negócio, que daí vem um ponto bem importante da gente enfatizar. Ter professores com conhecimento de mercado. Isso fez muita diferença para mim. Eu tinha o Vicente, que uma carreira que todo mundo invejava, né? Admirava, queria... muito massa o que esse cara já fez, para onde ele tá indo. A gente tinha a Marilene Gondim. Eu lembro que eu vi a Marilene chegando e eu nunca liguei com marca de roupa, né? E o Felipe, na nossa turma, era um cara mais entendido de marketing. Mas eu só ando de Dudalina. Eu fui na internet, Dudalina. Fui olhar o preço da blusa dela. Já vai querendo referenciar. Você dizer, meu Deus, nunca vou usar uma blusa dessa. Mas isso era referência. Ela era gerente da Betonal, eu acho, na época, né, Vicente? Eu acho que esse é o diferencial, que a gente sempre trabalha com o aluno aqui da Unicristos, né? Que a formação é uma faculdade, né? Uma universidade, no caso aqui, Unicristos, privada, ele permite mais facilmente um aluno de engenharia de produção ter contato com profissionais. Sim. Coisa que muitas vezes a universidade pública ela tem um pouco essa restrição, né? E que o aluno sempre explore esses conhecimentos, né? Porque o professor, principalmente de engenharia, ele tem assim uma vocação, ele tem um grande prazer de estar desenvolvendo esses conhecimentos, estar passando esses conhecimentos, que o aluno de engenharia de produção, quando se deparar com nossos professores, que são muitos deles de mercado, explorem né, esse conhecimento, que é uma grande oportunidade realmente de absorção aí de toda essa experiência, como você citou, acho que é um ponto importante que você levantou. E é muito legal isso, porque eu lembro que quando eu decidi para engenharia de produção, eu fiz vestibular para federal. Eu era profissional. E eu passei na primeira fase. E eu não tinha visto que o curso era diurno noturno. Ou seja, eu ia ter 2 turnos ocupados, né? Obviamente eu ia ter que parar de trabalhar. E eu lembro que eu falei, todo orgulhoso, né? Já passou na primeira fase, eu vou fazer a segunda. Pode deixar, minha filha, a gente segura as pontas e tal. Eu falei, não vou parar de trabalhar, não. E isso é das coisas que eu não me arrependo também, sabe? Porque eu tive a oportunidade de ter pessoas como você, como o Rodrigo, que tem uma trajetória muito parecida, né? Começou lá de estagiário, foi trainee, não lembro, na Thyssen e até hoje. É o cara, Rodrigo fazendo pós-doutorado e é um profissional de mercado. Verdade. Moreira, cara. Moreira aí dentro do ramo de construção civil. Isso são meus professores. E pessoal, eu tô formada... Deixa eu fazer as contas aqui.
10 anos. 11, quase 11 anos. E eu lembro deles com detalhes, a gente bate papo de vez em quando. E isso é muito bacana, a gente troca experiências. Então, a gente já teve a oportunidade de trocar experiência profissional, né? De pessoas, de mercado e tal. E isso é networking. É construção, é bem... É uma grande rede, né, de conhecimento. É teu professor agora, daqui a pouco é teu colega, né? Exatamente. E pode ser até faz parte da tua equipe, quem sabe um dia você não faz parte da sua equipe, né, Nathalie? Você me contrata e vou colaborar com a tua equipe. É o contrário. Essa rede de conhecimento, de respeito, de troca profissional que é bastante importante, né? Bem importante. E aí você estava falando sobre a Embate, que também foi uma experiência numa empresa cearense. Sim. E aí provavelmente um outro perfil familiar? Totalmente. É uma empresa familiar, uma empresa pequena. A empresa inteira tinha 80 pessoas. Olha só. Só que o que me atraiu na época, primeiro, a posição era gestor industrial. E... Você era a pessoa, né? Era a pessoa, depois dos donos eram eu. E assim, um casal maravilhoso, de uma humanidade... muito lindo mesmo, assim, o jeito que eles tratavam a empresa, mas era uma empresa que, vamos dizer assim, que não tinha um padrão de mercado. É uma empresa com muito potencial, muito mesmo, até hoje eu acredito que eles têm muito potencial, porém faltavam os detalhes, né, de alguém que estava mais no mercado e tal, e eles estavam com a consultoria. Na época, a consultoria sugeriu contratar alguém nessa figura. E daí esse foi um ponto interessante, que depois de 3 meses, a consultoria, eu e eles decidimos acabar o projeto. Que de verdade não batia o que eles queriam, com o que profissionalmente a empresa precisava, com os valores deles. Isso não tá errado. Sim. Eles são os donos, eles sabem com o que toca. E a gente, enquanto profissional, precisa ter essa acessibilidade. A hora de parar, né? São ciclos às vezes mais longos, ciclos mais curtos. Faz parte do processo profissional de cada um, não é? Exatamente. Não, a nossa história profissional não é só de grandes êxitos, né? Mas tem às vezes alguns projetos que a gente, de forma natural, não consegue concluir por uma série de aspectos de falta de alinhamento de objetivos. Né? Exatamente. Isso aí faz parte. E aí eu queria te explorar, porque a gente já está aqui correndo no tempo, de explorar um pouquinho essa tua entrada no grupo chinês, né? Sim. Que é o da Rexin. Isso. Logo depois que eu saí da Embate, teve a oportunidade para uma posição de engenheiro de processos lá na Eletra. A Eletra é uma empresa do grupo Rexin, uma multinacional chinesa, né, forte inicialmente na época em soluções de medição de energia. Hoje já não é mais só isso, assim, é uma empresa que muda bastante, muito rápido na velocidade chinesa. Para quem tem acompanhado a mercado, né? Se você ainda não teve um chefe chinês, você terá. É fato. Eles estão num processo de expansão muito rápida, global, e não é só no Brasil, né? No Brasil eu percebi isso bem forte. E eu lembro que a posição, o diretor na época, ele queria alguém que fosse engenheiro eletroeletrônico ou engenheiro eletricista. Matheus Oliveira, cara, me ensinou pra caramba, todo o tempo que ele teve lá. E quando eu vi a vaga, eu disse, não vai na MET, o cara nem botou engenheiro de produção aí, o cara só botou engenheiro eletricista e engenheiro eletroeletrônico. Desculpa. E daí, eu ainda mandei. Quer tomar uma água? Vou tomar uma água, senão a gente não consegue falar. Tem que lubrificar. Eu acredito também, né, Nathalie, só colaborando, que você vai confirmar ou não, que até esse convite do grupo chinês que trabalha com essa parte mais elétrica e eletrônica, sim, mas te colocou no jogo para contratação pela tua experiência possivelmente na Schneider. Sim. Né? Porque a Schneider, como tem uma visibilidade global, isso pode despertar, brilho os olhos. Brilho os olhos. E quando ele foi conversar comigo na entrevista, ele já começou. E como foi na Schneider? O que você fez na Schneider? O ponto era a Schneider, não era nenhuma outra empresa. O ponto era a Schneider.
E daí eu entrei como engenheira de processos. Mas a função era literalmente coordenar a área do time de engenharia de processos. Certo. Era a primeira vez que eu tinha exclusivamente um time técnico, não um chão de fábrica. Não, eu já tinha tido times técnicos antes, sempre com chão de fábrica. E daí eu tive esse time técnico, né? Os primeiros, eu acho, 2 anos, eu continuei como engenheira de processos, com vários desafios. Adequação de mão de obra, assim, a engenharia de produção deu para usar indo, voltando, subindo, descendo, tudo que você imaginar deu para usar. Balanceamento de linha, expansão, novos equipamentos, layout, redefinição de layout, instalação de planta, porque a gente estava numa planta, né, da FAI, a Schneider a Eletra nasceu de uma joint venture com a FAI, para quem não sabe, e a gente estava indo para a planta nova. Então, quando a gente estava construindo, agora vamos ver o layout. Ô, Nathan, é melhor botar onde? E tudo isso era muito rápido, muito rápido. Em 2016, eu entrei lá em 2015, em 2016 a gente estava em processo de construção de uma nova área. O Matheus tinha muito sonho de ter essa área e eu super concordava, que é a área de NPI que a gente, New Product Introduction. Só que a gente precisava convencer a China que a gente precisava desse time aqui também, ter um time desse aqui também. O Headquarter já tinha, mas a gente precisava convencer. Eu comecei a acompanhar piloto na China. Então, a primeira vez eu fiquei 1 mês, a segunda vez eu fiquei 2 meses, a terceira fiquei 3 meses. O inglês, você desenvolveu durante essa tua trajetória? Não foi necessário na China? Como é que foi essa questão da língua? Mega importante. Eu lembro que na faculdade, o Rodrigo que sempre batia nessa tecla. Engenheiro tem que se formar falando inglês. Eu dizia, putz, não rola. O meu não sai aqui não. Na Schneider a gente teve auditoria, né? E vinha auditoria francês, argentino, chileno, gente do mundo inteiro. Que língua você precisava usar? Inglês. Então lá eu já comecei a ir andando, né? Depois a gente, na Eletra, o dia que eu cheguei tinham 12 chineses. Nenhum falava português, 2 falavam inglês. O restante só chinês mesmo. Então, assim... E mandarim ainda não, né, Nata? Não, as palavras eu não considero nem básico, assim. E olha que, se for somar, já foram quase 8 meses lá, mas nem o básico. Mas o inglês é extremamente importante. E teus pais, Nathalie, assim, primeira viagem para a China, você já era casada? Já? Eu tinha acabado de casar. Eu casei em junho e eu viajei para a China em outubro, novembro. Minha avó, muito engraçado. Como que você vai viajar, deixar seu marido sozinha, quando você voltar, ele vai ter outro? Mãe, se ele tiver outra, porque não era para ter casado comigo. Mas ele sempre me apoiou muito, sabe? Em tudo que decidia, vou pra China, que massa, amor, queria ir também, a gente dizia. Mas muito tranquilo em todas as vezes. Mas inglês, o meu inglês desenvolveu assim, estratosfericamente. O aprendizado de necessidade. Fósseps, tem que ir, vai. E eu digo, viu, galera, inglês hoje é básico, não é... diferencial. Não é diferencial. É qualificador, inclusive, para as oportunidades, né, Nata? Exatamente. Tem vaga que a gente abre e diz, em inglês, obrigatório. Mas estão pedindo inglês obrigatório para estagiário? O estagiário, pessoal, só para hashtag ficar a dica. A grande maioria das empresas não abrem uma vaga de estágio para... eu vou explorar essa pessoa. Complementar, né? Não. Normalmente, você traz um estagiário para preparar do que tem de cultura, de valor, de atividade, característica, e depois você pode contratar essa pessoa. Se eu tenho uma pretensão de contratar uma pessoa em 6 meses e ela não tem um inglês básico, como que eu vou contratar ela em 6 meses? Eu tô perdendo o tempo da empresa e o da pessoa. Então, isso precisa estar muito claro. Eu sempre vejo reclamação... não, tô pedindo inglês para estagiário, mas isso é uma oportunidade também. E eu vou falar, viu? A gente já teve estagiário na Eletra, mestre em estatística.
estagiário. E não era requisito, tá? O cara era mestre em estatística. Ninguém conversava estatística com o cara porque tinha medo. Porque ele era referência. Então, e era estagiário. Então, tudo isso é uma contribuição para o processo. Mas, enfim, tiveram várias experiências. A gente conseguiu montar a área de NPI. A área de NPI hoje é bem importante dentro do grupo, porque todos os nossos produtos são desenvolvidos no headquarter e a gente executa aqui. A gente tem um time de desenvolvimento local, porém, design inicial, a criação do firmware, alguns a gente desenvolve aqui, mas a maioria dos produtos é desenvolvido. As arquiteturas principais, né? As funcionalidades. A arquitetura primária é desenvolvida lá, então a gente precisa dessa conexão. E claro, né, é uma cultura totalmente diferente. Ah, mas o produto é bem parecido, então dá para fazer igual lá. Não dá. Porque a gente tem algumas coisas que são nossas. Exemplo, lei trabalhista, né? As nossas leis trabalhistas, a adequação disso durante todo o processo. Quando você cria um produto, eles não estão pensando em NR17, a gente tem que pensar em NR17. Então, tudo isso... É um produto compulsório? Não. Não é. Na verdade... Mas atende uma IEE, né? Atende sim. E o que a gente... E são normas, né, Carol? São normas que muitas vezes restringem alguns desenvolvimentos, algumas características que o produto, por exemplo, eletroeletrônico, precisa ter para poder ser comercializado. No caso de vocês, são os principais clientes de vocês, são as concessionárias, é isso? Concessionárias. Então as concessionárias lançam editais, muitas vezes, que obrigam ao atendimento a uma série de normas. E a gente tem que seguir em metro, a gente tem que seguir... exemplo, nenhuma concessionária compra de quem não é certificado ISO. E não é só ISO 9001. Hoje a gente tem requisito para ISO 9001, 14001, 45001... Hoje a Eletro é certificada nessas três. Sistema integrado de gestão. Hoje a gente tem sistema integrado de gestão. Aí a gente tem que atender a 17025, que é requisito do Inmetro, mais a portaria 400. Agora a gente está terminando o processo de certificação EPD, que é Environment Product Declaration, que é padrão europeu. Então a gente vai ser a primeira empresa entre os concorrentes, inclusive. Orgulho. Primeira empresa entre os concorrentes. Meu time de SGI é muito bom. Olha só. Primeira empresa entre os concorrentes que tem essa certificação, né? Eles vão ter que ter daqui a pouco também, mas a gente está aí na frente. A gente está agora em processo de certificação da 27001, segurança da informação, e da 27701, que é uma... Mas dá uma seguradinha aí, que a gente vai voltar um pouquinho para a tua trajetória, que será da coordenação de processos. Engenharia de processos. Engenharia de processos. Isso. E aí, como é que foi a tua trajetória para até assumir aí a diretoria de operações, né? Aí agregou mais uma área que faz de introdução de novo produto, que fazia muito sentido estar bem conectada com a engenharia de processos. E daí passou um tempo, né? Indo pra China, volta pra China, fica aqui, introduz produto novo, opa, deu certo, não deu certo. Não quer dizer que tudo foi beleza não, pessoal, teve muito perrengue. Agora eu tô num momento, vamos dizer assim, de carga horária física na Eletra um pouco menor. Mas eu trabalhei muito tempo, muito, e não era porque ninguém me pedia pra trabalhar, é porque eu via necessidade. Tipo, introduzir novo produto. A linha precisava rodar no outro dia de manhã. Tem um problema agora? Cara, eu viro à noite, tô nem aí. E já passei muito tempo dentro da empresa. Nathalie, nesse período, além da questão com o seu esposo, né? Manter todo um equilíbrio pessoal, que a vida não é só trabalho, tem todo um equilíbrio pessoal, né? Espiritual. Família. Você também teve uma experiência única, que é ser mãe, não é isso? É uma coisa loura, como marido. E isso é mais um ingrediente aí nesses desafios, né? Quer dizer, diretora de operações com toda uma cobrança mesmo, né? Toda uma responsabilidade por resultados de novos produtos.
que viabilizam a continuidade daquela operação, né? Que permitem aquela operação crescer, evoluir. Sim. E esse desafio aí de maternidade. Nos fala um pouquinho assim, como é que você conciliar tudo isso, né? Tudo, né? Primeiro, a construção dos times foi algo bem importante, porque a gravidez foi planejada, fato. Assim, a gente decidiu a hora de começar a tentar fazer o menino. Ela demorou 10 meses pra vir, assim, ó, no tempo dela. Mas eu estava segura, porque o meu time de engenharia de processo e NPI, eu tinha certeza que quando eu não precisasse estar lá, eles iam tocar. E assim... Isso faz parte do teu estilo, Nathalie? Essa questão da descentralização, de formar de time, assim? Se tu pegar o meu perfil no DISC, viu, crianças? Sou dominância altíssima. Eu tenho uma tendência violenta a centralizar. Porém, com o tempo, a gente vai entendendo, tipo, quem eu sou enquanto pessoa, o que isso reflete enquanto eu sou enquanto líder e que movimento eu tenho que fazer para aprender a descentralizar. Dá uma equilibrada aí nessa dominância toda, né? Eu disse que é uma das principais ferramentas utilizadas para, nos processos seletivos, traçar um perfil, né, do profissional, buscando avaliar até a adequação daquele perfil à oportunidade que a empresa está apresentando. Então, tem algumas características, né, que eu disse que aponta, no caso, você está falando aqui da questão da dominância. Essa dominância foi importante por você ser mulher? Certeza. Esse era o ponto. Engraçado que esses dias eu estava assistindo com meu marido um filme e ele falou, que juíza enjoada, né, do filme. E eu tava com uma paciência curta. Eu disse, mas ela tem que ser, né? Não cabia, tá? Na verdade, naquela hora. Mas assim, eu demorei muito a perceber, porque eu sempre tive um perfil, vamos dizer, esse daqui não sou eu, essa daqui não sou eu todo dia. Não sou arrumada assim, não, eu fico maquiada, não uso salto. Eu tenho um perfil muito casual, assim, tenho um perfil de liderança muito aberto, eu gosto de ouvir, eu gosto de estar perto do que está acontecendo. Mas eu sei que a dominância me ajudou muito a conquistar o meu espaço de respeito. Sim. Das pessoas conseguirem me respeitar. E falando de mercados extremamente masculinos, que a gente sabe que não é tão comum você ter mulher nesse meio e não passar por um momento de assédio ou de algo bem mais delicado e que são assuntos importantes de ser às vezes buscam uma desqualificação, não é? E por ser mulher. E assim, a gente quanto maior na hierarquia, mais a competitividade, assim, né? Mais os climas organizacionais são menos colaborativos, né? E quanto assim, mais alto, mais isso fica em evidência. Então, como lá na Vicunha, quando eu senti que eu fui a primeira supervisora mulher na unidade. E era um número de funcionários enormes. Na Schneider, não, a gente tinha isso mais disseminado, que era a cultura europeia. A Europa começou com esse movimento, né, de inclusão mais cedo. A gente ainda está um pouco mais atrás. Verdade. E na Eletra não é muito diferente, né? A gente está falando de uma cultura asiática. Nós estamos falando de cultura que precisa ser respeitada, mas porém a gente tem que saber as maneiras de entrada para conquistar espaços. E na hora que a gente tem poder de fazer o processo de inclusão e diversidade, a gente tem que fazer. E daí é o recado para as mulheres. Tem que fazer sim, e para os homens que entendem isso também, né? Tem que fazer, tem que buscar inclusão. E eu não falo exclusão seletiva. Eu falo inclusão seletiva. Eu falo inclusão sim. Se é boa, deixa que assuma. Deixa eu mostrar o trabalho. Não é porque ser mulher que vai ser menor. Dominância ajudou pra caramba e várias outras coisas, assim, do perfil que eu acho que é herança de papai, sabe? Mas eu tenho plena consciência que isso ajudou. Quando falando de trajetória, eu estava lá como coordenadora de processo, já tinha saído de engenheira para coordenadora. Isso foi formalização, porque a função sempre foi coordenadora, mas foi importante o que aconteceu, né? Algumas empresas nem tratam isso.
E eu tava grávida e eu comecei a ouvir rumores da China. Eu tinha acabado de descobrir a gravidez. Eu comecei a ouvir rumores da China que ia rolar uma promoção e tal, uma vaga que nem é comum de mercado, gerente de tecnologia de produção. Porque a vaga tinha que ser exatamente a vaga que tinha lá. E um dia o meu chefe começou a me pedir para entrar em áreas que normalmente eu demandava, mas eu não me envolvia tanto puxando, né? A Nathalie começou a olhar mais para manutenção, que não sei o que. Para ele me pedir, aí vem coisa. Aí um dia ele contou: não, a gente vai ter uma vaga e a pessoa é você, a gente tem que esperar só a formalização do headquarter. E um dia, 3 horas da manhã, a gente saindo de uma reunião, porque essa questão do fuso, né? Isso demanda hoje menos, eles acabam se adequando mais a gente, em alguns momentos a gente O período da manhã parece que é um período de mais interação. De manhã eles estão no final do trabalho deles e o nosso fim de noite é o início do trabalho deles. Então no começo, até quando a gente precisou interagir mais, né, porque houve umas mudanças, trocou CEO, a gente deixou de ter um CEO nacional, né, brasileiro, para ter um CEO que ficava na China e tem um gerente planta aqui, que o meu chefe foi promovido a General Manager, que o título é gerente, mas na verdade a gente entende como diretoria, até mesmo dentro do mercado. Ele era responsável por tudo, por P&D e tal. Então a gente tinha muita demanda à noite. Eu já estava no comecinho da gravidez e daí ele entregou a cartinha. E o foda, cara, porque assim, o Matheus, ele sabia disso. Ele sabe. Quando tiver o link eu vou mandar pra ele. E eu sempre era a pessoa do por trás com ele: chefe, o time tá precisando disso, eu acho que vale a pena e tal. E ele ouvia do jeito dele, processava. E se eu te disser que o que mais pesou pra mim foi o que ele falou na hora da promoção, do que a promoção propriamente dita, cara, ele me deu um abraço tão forte. Ele disse: tu não sabe o quanto eu te admiro. E tipo, eu tenho muita dificuldade, hoje menos, muito trabalhado, mas eu já tive muita dificuldade enquanto profissional de entender o que eu tinha de diferente. Juro pra ti. Muita dificuldade de ter essa clareza, assim, o que a Nathalie entrega de diferente. Porque eu sou muito exigente comigo, então isso acaba dificultando essa visão. O que me ajudou, autoconhecimento, viu, galera? Autoconhecimento, é pra vida, muita profissional. Muito. Tudo que tu imaginar de autoconhecimento eu topo. Já fiz curso de Enneagrama, já amo coisas de RH persona, DISC. Dominância cerebral. Todas essas coisas, mindset, tipo de temperamento. E isso traz muito pra gente, porque você se enxerga e você começa a enxergar o outro também como pessoa. Principalmente as suas limitações, né? Principalmente minhas limitações, o que eu preciso melhorar. Exemplo, a história de centralizar. Eu sei que eu pego pra fazer. Fato. E até hoje, assim, o tempo inteiro, quem me olha hoje diz assim: ela consegue, ela não centraliza. Cara, isso dá um problema que a pessoa não tá resolvendo. A primeira coisa, eu vou falar uma vez, 2, a terceira eu tô pegando pra fazer. É muito... Isso num cargo, no nível estratégico, isso... Você tem que trabalhar muito, que não dá mais, né? É o tempo inteiro, até porque quando você vai vendo, você tá cheio de áreas, né? Então... Eu fui promovida para gerente de tecnologia de produção, estava grávida. E daí eu assumi a área de manutenção predial e industrial e mais a parte de utilidades, tipo segurança, todas essas coisinhas patrimonial, que são coisas chatas, né? Vamos dizer assim. Mas super positivo, porque você começa a ter uma abrangência maior. Acabou que logo, bem pertinho da minha filha nascer, meu diretor saiu. E foi um baque, porque o Matheus era referência pra todo mundo. A própria China sentiu muito. Eu fiquei, cara, e agora? E o CEO foi na minha casa, minha filha com 15 dias de nascida. Vamos visitar a Laila. Mas bater o papo era literalmente para ele entender como que tava a tua organização de vida. E entender também,
mas ainda não foi dessa vez. Entender também quando o que eu via de risco, como que ele imaginava, como que eu imaginava reestruturar depois da saída do nosso diretor e tal. E nesse momento eu lembro que ele falou assim, alguém falou, era pra ser você, mas a gente entende seu momento e tal. E eu também entendi, apesar de eu ter zero expectativa. Cara, eu tinha... Você também, por pouco tempo ali, né? Eu tava 1 ano e meio como gerente, eu não tinha expectativa de assumir uma diretoria. E o engraçado é que o pessoal do meu time, então meus pais ficavam falando, tava todo mundo esperando que ia ser você, tava todo mundo esperando que ia ser você. Enfim, terminei minha licença maternidade, voltei da licença maternidade. Ele me pediu a opinião de onde eu sugeria que buscasse no mercado. Ele pediu uma, ele fez outra, mas ainda foi assertivo, né? Claro, a decisão. E ele contratou um profissional que vinha de automobilística. Ele ficou mais ou menos 1 ano na posição e, infelizmente, logo depois do Covid, a gente ainda não sabe exatamente o motivo, ele sofreu um AVC. Olha só. E foi bem complicado, assim, pra todo mundo. Foi um baque. Todo mundo ficou muito pensando nessa questão, né? Porque talvez tivesse relação com o Covid e tal. Uma condição, ele tinha algumas pequenas comorbidades. Isso foi durante a pandemia? Foi durante a segunda onda, eu acho, mais ou menos. A primeira foi 2020, né? 2020. E isso aconteceu em 2021, né? E a segunda onda muito forte aqui no Ceará em janeiro, fevereiro. Por aí, assim. dele foi um pouquinho depois. Eu acho que isso aconteceu em meados de junho. E daí, óbvio, eu e meu perfil expansivo, né? Eu já cheguei, eu que dei a notícia pro Shen que ele tava ruim e tal. Óbvio, ele sobreviveu, mas teve sequelas, enfim. É um processo de melhoria, né? E paciência, né? A empresa deu todo o suporte que tinha que dar até hoje, mas aí a fábrica tava lá, né? E aí zero expectativa. Eu só sentei com o Shen e falei, chefe, vamos dividir as atividades, que vai ficar todo mundo perdido. O que você quer que eu faça? E daí ele começou a fazer tudo comigo. Se vocês tiverem dúvida, fala com a Nathalie. A Nathalie é minha assessora. Se tiverem dúvida, fala com ela. Não, é ela. E daí depois de uns 2 meses, aí ele falou, Nathalie, você vai ter que assumir a posição e tal. A gente vai pegar a aprovação do headquarter, vai ter uma entrevista com o headquarter. Aí eu ficava com meus amigos chineses. O que vai ter nessa entrevista? Porque, assim, entrevista, mercado, fora, você tem um script aqui na sua cabeça. Mas a empresa que eu conheço, enfim, eu tô ali dentro, o que vai ter lá? Enfim, foi com o VP do grupo também, que eu conheci ele depois, logo depois ele veio pra cá. Meu chefe vai de vez em quando pra China e mas o vice-presidente de operações? Não, vice-presidente do grupo. A Rexin, pra vocês terem uma ideia, tem IPO aberto na China, tá? Na Bolsa de Valores da China, de Xangai. Então, o vice-presidente do grupo. E daí vinham as perguntas. E o que eu achei mais massa, que não é tão comum, as partes que ele ficou mais interessado, porque é óbvio que eu montei uma apresentação cheia de números, de tudo que eu fiz. Meu chefe deu altas dicas. Foca nisso. O cara não focou em nada do número e tal, que é o mais comum. Ele ficou embasbacado com o que eu falava de gestão de pessoas. Por incrível que pareça. E daí depois veio, aprovou. Eu fui a primeira pessoa que eles fizeram um comunicado global, né, de assumir a posição. E eu acho que de diretoria só tem a VP, que é uma chinesa, que é da parte comercial. Mas brasileiros só tem... Olha só, que conquistas. Parabéns. E daí hoje são... Quantas áreas, meu Deus, eu não vou fazer conta não. Mas assim, toda a manufatura, as plantas... O que a gente vai ter de manufatura de novos negócios, né? A Eletra também tem um braço aí de renovável. Então a gente está no mercado de inversor solar com a Livoltec, uma parceria fortíssima com o pessoal da Solar Energy.
A gente está no mercado de água, né? Não é novidade, a gente já está em construção da planta. Para plano, para os próximos 5 anos, existe aí a possibilidade de entrar na medição de gás também. A gente está dentro do mercado de DA, da automação, né? Soluções de medição de uma forma geral. Soluções de medição de uma forma geral e mercado AMI, com comunicação e tal. Então é uma empresa que cresce muito rápido, então é bem expansivo. E daí vem a história do habilidades adquiridas ao longo do tempo, que é isso que a gente está falando. Se eu falasse, a Nathalie de 5 anos atrás assumiria essa posição de boa, de jeito nenhum. Eu precisei passar por muita coisa para conseguir, inclusive de lidar com a cultura, com a diferença de cultura, sim, de conseguir dançar, sabe? De conseguir. Hoje vai ser um não, mas como que a gente convence a próxima vez? Eu vou usar isso daqui como estratégia. É isso daqui que vai tocar, essa é a tentativa. O do aprender a ressignificar situações também, porque não quer dizer que você tá feliz todo dia, não. Vai ter dia que você tá puto com a situação, fato. Se não puder, corte o palavrão. Mas, beleza, hoje eu tô de boa, amanhã eu posso não estar, mas o que eu tô sentindo hoje, se eu quero estar aqui, tem que ter uma forma de ressignificar. E esse ressignificar tá muito relacionado a propósito, ao que eu entendo de missão. Qual é a missão da Nathalie enquanto profissional dentro da Eletra? Agora, por último, peguei a área de RH, que a nossa gerente de RH, que era maravilhosa, agora por último, saiu por motivos pessoais. A gente está em processo de seleção e daí eu estou suportando as meninas. Por estrutura, elas não respondem, não é uma área que responde para mim, mas como demanda para ajudar o CEO. E assim, a gente tá falando de uma empresa chinesa que acabou de aderir ao programa Empresa Cidadã. 6 meses de licença maternidade, 20 dias de empresa paternidade. Que maravilha, né? E é o quê? É como você leva isso como vantagem para a organização. Não chega dizendo, eu vou fazer porque é bonitinho. Não é isso. Não. E o engenheiro de produção tem que fazer o quê? É conta, mas essa conta vem primeiro, mas depois você vai ter que usar suas habilidades para isso te convencer, de entender que aqui é diferente e tal. A gente está com várias pequenas ações. Esse ano eu fiz a negociação sindical da empresa, que não é algo para entender, que não é algo fácil. Não é fácil, não é simples. Você tem que, para ser um negócio bem sucedido, você tem que olhar o lado das pessoas, você tem que olhar o lado da empresa, porque a empresa no final precisa ter lucro. Sim. É isso que o acionista espera. Então, hoje, para eu conseguir lidar com tudo isso, foi um processo de construção. Cara, não acha que tu vai sair da faculdade e dizer hoje eu quero uma vaga de engenheiro. E alguém vai estender um tapete vermelho porque você é engenheiro. Guiando. Eu vi esses dias um movimento que eu acho válido também, né? A história, as empresas contratam analistas, engenheiros para serem analistas. Concordo. Mas é um assunto inclusive polêmico. Mas eu entrego enquanto engenheiro? Ou eu tenho que ser pago só pelo título? Então. É um questionamento a se fazer. Você adquire as suas competências, né, de engenharia, mas você tem que entender que tem todo um caminhar, toda uma construção. Nathalie, foi excelente esse desbravar da tua caminhada. Eu vou te explorar um pouquinho mais para a questão mais dos negócios, dos grandes desafios atuais, né? Sim. Hoje nós vivemos um momento de mudança muito forte nas indústrias e eu acho que você tem a grande oportunidade por trabalhar numa multinacional, uma indústria multinacional, uma indústria global, de estar um pouco mais próximo desses desafios, né? Sim. Que é a introdução dessa indústria 4.0 com a informatização, que é com a IoT, com essa informação no tempo real, né? Chegando, com a robotização, né? Com cada vez mais a substituição de atividades repetitivas. A gente sempre fala assim, né? Sim. As atividades repetitivas sempre vão ser as primeiras a serem substituídas por máquinas, por robôs, e isso faz parte aí do processo evolutivo. Nos fala um pouquinho como é que está esse desafio, como é que a Eletra tem trabalhado, um grupo, né? Sim, é um grupo.
E isso é bem interessante, porque quando eu cheguei na Eletra, uma linha de montagem tinha 43 pessoas para produzir 200 medidores por hora, se eu não me engano. Hoje a gente tem a linha que é manufatura 100%, que é o nosso, vamos dizer assim, o pão tem um medidor específico que a gente fala que ele é o pão. Tem uns outros que são a carne, tipo shoulder, uma prime rib. Mas o pão, hoje ele produz 400 por hora com 21 pessoas. Olha só. O dobro com metade, né? E aí tem a evolução disso que entra a indústria 4.0. A gente tem uma linha automatizada que esse mesmo medidor vai produzir com 4 pessoas 300 por hora. Olha só. Qual foi a eliminação? Avaliação de atividades que agregam valor ao negócio, que o cliente paga por aquilo, o que eu preciso manter e o que eu consigo trazer a automação em cima disso. Os princípios de fluxo de valor enxutos, né? Exatamente, é lean e assim, para o que a gente precisa, né? Porque o nosso mercado precisa. Então hoje a gente tem uma linha automática com robô de 6 eixos, muito bonito o processo. Mas isso requer skills, competências de instalação, manutenção, acompanhamento, né? Tudo isso. E aí você tem talvez um profissional muito mais qualificado dando suporte a essas Exatamente. Isso. Tipo, eu tô falando de mão de obra direta, que tinha 21 pessoas e foi para 4. Mas, exemplo, dentro da nossa área de manutenção, não tinha uma área de automação. Agora a gente tem uma área de automação com um especialista de automação, com técnicos de automação. Quem dá mais suporte para essa linha é esse pessoal de automação e o pessoal os engenheiros de processos. Que dentro de engenheiro de processo tem engenheiro de produção também. E é bem interessante, porque a gente está falando de automação eletrônica, elétrica, mecânica, mecatrônica. Mas eu tenho engenheiro de produção dentro do time. Exatamente, esse é o desafio da engenharia de produção, né? Porque o sistema produtivo é o nosso engenho, né? Que eu sempre falo para os alunos, né? A construção de sistemas. A gente vai utilizar outros profissionais, outras tecnologias para cada vez mais automatizar. Isso, e como é que está essa competição global, assim, nesse segmento, Renata? Hoje você ainda tem uma reserva de mercado no Brasil? Sim. Outras empresas de mundo afora podem vir aqui apresentar os produtos? Ainda tem uma certa... Tem. A gente, falando do nosso segmento em específico, né, da área de medição, a gente tem mais 2 grandes concorrentes, que são chineses, que foram empresas compradas também. E os 2 estão locados na Zona Franca de Manaus. Olha só. Benefícios fiscais. Para quem não sabe, engenheiro de produção, é importante entender de tributário, não de tudo, mas entender do macro cenário, né? Zona Franca de Manaus tem isenção de um monte de impostos fiscais e isso traz muita competitividade, né? Porque na hora que você tem 3 concorrentes chineses, ou seja, competir eles sabem, brincar de concorrência eles sabem. Então, na hora de descer o preço, a tua margem fica menorzinha. Então, como que tu consegue isso? Se tu tiver benefício fiscal, você consegue aumentar, ter esse retorno para o acionista. Então, a gente está alocado aí no Ceará é um ponto super importante. A gente tem benefícios fiscais interessantes. Agora, por último, a gente fez um processo que é legal de cópia de legislação para benefício. A gente conseguiu, junto com o pessoal da Secretaria da Fazenda, uns consultores da R. Amaral, nosso time fiscal também, a Fê Paulo Henrique, assim, muito foda o trabalho que o pessoal fez para chegar nisso. Demorou, mas chegou. Então isso dá um respiro pra gente, né? É toda uma política de governo que mantém essa empresa aqui, não é? Exatamente. E assim, a gente está falando de uma empresa que hoje tem 1.080 funcionários e com um monte de negócio de expansão. A fábrica de água ainda não está funcionando, está em construção. Assim, se hoje a gente dizer isso, vou embora, a gente está falando de 1.080 pessoas sem emprego. É só ali direto, se multiplicando aí pela a família, né? O
processo familiar. Tem a questão da logística, tem um restaurante, tem, né? Tudo isso é muito expansivo, não? O impacto é muito grande. Isso. Mas hoje a gente está tranquilo, a gente está conseguindo competir de um jeito bacana. E um dos motivos de conseguir competir é porque o nosso custo operacional é mais baixo. O que faz essa compensação. Entendo. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Porque o nosso custo operacional hoje ainda é mais baixo do que está lá. Manaus ainda é uma região do custo de vida um pouco mais alta, né? Do custo da mão de obra mais alta também. Então a gente consegue ir brincando com isso daí. E essa nossa mão de obra, como é que você classifica? Ela é produtiva, ela é bem engajada, ela consegue dar os bons resultados assim, né? Olha, eu falo de 2 pontos. O que a empresa, o que nós, enquanto empresas, damos para os funcionários para receber deles essa questão do engajamento e comprometimento. Porque assim como funciona para um profissional da primeira vez receber, funciona para a empresa também. A Eletra é uma boa empresa para se trabalhar. A gente está em processo de construção de um lado mais humano também, né? A gente tem várias ações agora de inclusão, de olhar. A gente agora criou alguns benefícios, então a gente vê sim o pessoal ali vestindo a camisa, sabe? Estando junto, caminhando, então isso é bacana. O chão de fábrica tem tido isso também, tem tido isso agora como reflexo. E eu acho que isso é super importante, porque inclusive o que eu posso falar até com orgulho, exemplo, na negociação sindical, eles decidiram a proposta, não foi a empresa. Antes mesmo da gente levar a proposta para o sindicato, a gente fez 2 rodadas com eles, com opções, óbvio, do que seria melhor do ponto de vista deles, das opções que a gente podia fazer enquanto empresa. Então, isso dá uma mudança também, um compartilhamento, né? A transparência da empresa, do para onde a gente está indo. E não é ser bonzinho, não, é só ser justo. Então. A empresa continua precisando lucrar, a empresa continua precisando ter um faturamento alto, mas só precisa ser justo para os 2 lados, né? Então a gente consegue ver esse movimento de volta, sim, do comprometimento pessoal. Nathalie, para a gente estar quase encerrando aqui, eu queria você desse uma contribuição final. Toda essa conversa aqui, esse bate-papo, né, foi extremamente rico. Eu acredito que o nosso aluno, né, comunidade acadêmica aqui, nossos professores também que estão nos prestigiando aqui com essa audiência, tenho certeza que aprenderam muito. Mas se você fosse de uma forma sucinta trabalhar pelo menos 3 aspectos que você acha que são muito importantes para o engenheiro de produção ser inserido hoje no nosso mercado industrial, mercado de indústria do Ceará, ou então podemos expandir isso do mundo, do Brasil, né? O que você poderia trazer como contribuição aí? Primeiro, eu acredito muito no pilar. Segurança, qualidade, custo. A produtividade vem em consequência disso daí. Se eu desenhasse um triângulo, a produtividade está ali naquele meio. Porque se você tem perdas de segurança aí nesse meio, você vai produzir menos. Se você tem perdas de qualidade, você vai produzir menos. E se você não controla seu custo, você produz mais, mas é um produzido que não vai te trazer retorno. E que não gera sustentabilidade no negócio. Que não gera, exatamente. E assim, o teu perfil enquanto engenheiro de produção tem que estar construído para isso. Os 2 primeiros anos e meio, pelo amor de Deus, pessoal, aproveitem isso daí, vai desenvolver muita coisa. E quando a gente fala de raciocínio lógico modelagem, você não fica pensando, vem, chega, e você desenvolve naquela hora para ser instintivo. Esse é um ponto. O outro ponto que eu diria é trabalhe o seu autoconhecimento. Conheça o seu impacto na sua vida e na vida das pessoas, porque isso vai fazer diferença em se construir enquanto profissional. Cada um de nós construímos a nossa marca profissional. Então, se você é conhecido, um monte de gente fala, mas a Nathalie é chata. Mas do mesmo jeito que falam que ela é chata, sabem que pode contar comigo quando tem um problema, que eu vou estar junto, que eu vou resolver. Então isso é um processo de construção que cada um faz. E
desenvolver essas habilidades, ter essa conexão do hard skill, soft skill, e chegar nos skills que o mercado precisa, que você pode contribuir enquanto profissional. Em outro ponto, paciência. A gente sabe, tô falando com a geração depois da minha, né? Depois da minha. E a gente percebe, minha filha não tem paciência pra nada. Mas é paciência. Não tô falando de um monte de paciência, eu tô falando de ser razoável. Entregue, converse, explique. E outra, não espere no seu quadrado. É outra dica, assim, seja curioso, abrace, né? Faça, não se limite. E eu não tô falando de sobrecarga, tô falando de adquirir conhecimento. Expanda para adquirir conhecimento. Não tô falando que você tem que pegar a atividade de todo mundo, fazer nada disso. Mas o que você pode aprender mais além do que você sabe? O quanto isso pode contribuir? Pode não ser necessário hoje, mas amanhã pode... Opa, isso conecta com isso. Muito bom. Nathalie, muito obrigado. Em nome do Unicristo, eu só tenho muito a agradecer aqui a tua colaboração. Acho que foi muito... Foi bom, não foi? Foi gostoso? Foi sim, um bate-papo bem leve. Obrigado, viu? Muito obrigada, Vicente. Valeu.